Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.alupar.com.br/ri. A apresentação também está sendo disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou seja, diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nessa teleconferência o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, CFO e diretor de Relações com Investidores da Alupar, e o Sr. Luiz Coimbra, gerente de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. José Luiz Godoy, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. José Luiz, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Obrigado pelo comparecimento à nossa reunião de apresentação de resultados da Alupar aqui do terceiro TRI de 2020. Nós vamos organizar a apresentação da seguinte forma. Eu vou passar pelos pontos relevantes da companhia ocorridos no terceiro TRI de 20. Depois nós vamos abrir para as demonstrações financeiras, que vai ser apresentado pelo Luiz Coimbra, nosso gerente de RI, e finalmente abrir para perguntas ou dúvidas que vocês tiverem com relação à companhia. Então, iniciando aqui pelos fatos aqui relevantes, né, eu vou passar pela entrada em operação de diversos projetos que nós tivemos, né, começando aqui por um reforço que foi feito, que foi uma instalação de um segundo banco de transformadores de 230 kV na ETES. Esse projeto vai acrescentar uma receita adicional, uma RAP, no ciclo de 2020 a 2021 de 3,1 milhões de reais. No dia 3/10, nós tivemos também a entrada de um outro reforço, nesse caso na ETSE, na subestação de Gaspar 2, foi a instalação de um quarto autotransformador de 230 kV. Esse projeto também vai adicionar uma receita para a Alupar aqui de 2 milhões de reais por ano, uma RAP adicional. Esse projeto faz parte do complexo da TBE, né? Então nós temos 50,2% desse projeto. E aí agora falando sobre os projetos que estavam em construções, objeto de leilão, né? Nós tivemos aqui a entrada em operação do segundo trecho da ETB, né? Então a ETB é um projeto que tem duas linhas de transmissão, uma de Juazeiro a Orolândia e outra de Bom Jesus da Lapa a Gentil do Ouro. O trecho de Juazeiro a Orolândia entrou em operação no dia 24/7 e o trecho de Bom Jesus da Lapa a Gentil do Ouro entrou em operação no dia 16/10. Esse projeto ele tem uma RAP, uma receita adicional anual permitida adicional, que vai passar no ciclo de 20 a 21, né, de 143 milhões de reais por ano, e ele apresenta uma relação RAP-CAPEX de 19%. Tivemos também entrada em operação aqui da TPE. Esse projeto é um projeto complexo, era o maior projeto que nós estávamos executando, ele faz parte da interligação Nordeste-Sudeste, né? Esse projeto é um projeto de 1 bilhão e 200 milhões, né, com uma RAP de 243 milhões. Nós entramos em operação com ele em 25/10, o que significa uma antecipação de 16 meses em relação ao cronograma da ANEEL, com uma relação RAP-CAPEX de 20%. Então, com essas entradas em operação desses projetos todos mencionados atrás, né, nós, então, atualizamos o status geral de todos os projetos. Então, começando aqui pela TPE e pela ETB, né, aqui na página 7, eles estão 100% concluídos. Depois nós temos a TCC,
É um projeto complementar à TPE, mas é objeto de um outro contrato de concessão, né, que nós ganhamos no mesmo leilão. Nós já estamos com 76% de avanço nas obras e os outros itens todos praticamente concluídos, né? Também temos a expectativa de ter uma antecipação nesse projeto da TCC. Depois a gente vem para o projeto da EST, né? Esse projeto, nós não estamos trabalhando num cronograma de antecipação, pois ele tem uma dependência de um outro projeto que não é nosso, para que ele seja energizado, né? Então, para que seja possível oferir receita, nós dependemos dessa energização desse outro projeto ou da entrega dentro do prazo do cronograma da ANEEL contratual. Então, nós não estamos trabalhando com a possibilidade de antecipar esse projeto. Temos também o projeto da TSM, que é uma linha de transmissão aqui no Vale do Paraíba, né, interligando aqui São Paulo ao Rio de Janeiro. Esse projeto também é um projeto que tinha um desafio fundiário bastante grande. Vocês podem ver que pelo avanço do fundiário aí nós já estamos com 99% de avanço e já estamos com 47% de avanço físico das obras. Então, nós estamos com uma expectativa boa de conseguir, inclusive, antecipar esse projeto também. E, finalmente, o projeto da TCE, que é um projeto de uma linha de transição na Colômbia, né? Ele sai de Bogotá e vai próximo a Pereiras, né? Que é uma cidade ali na região cafeeira da Colômbia. Esse projeto, a licença ainda não foi emitida, a licença está atrasada, né? Teve um impacto muito grande na licença, a questão do Covid. A gente estava com a expectativa de conseguir a licença até junho deste ano, porém a licença não saiu, né? E aí tivemos uma série de questões aí com a questão da licença ambiental, porque dos requisitos lá era fazer audiências públicas em diversos municípios, o que foi impossibilitado em função da pandemia. Aí nós tivemos que postergar isso e acabamos conseguindo fazer isso agora. Na semana passada, nós terminamos esse processo de audiências públicas, porém, a emissão da licença acabou escorregando para a nossa expectativa agora que ela saia entre dezembro e janeiro de 2021, para que a gente aí possa iniciar o projeto. Nós tivemos que fazer as audiências públicas de forma virtual, é uma nova metodologia. Primeiro projeto a adotar essa forma de audiência pública, né? Então foi desenvolvido toda uma tecnologia para que isso fosse feito, mas isso foi concluído. Então, com isso, a gente atualiza aqui os status gerais dos empreendimentos e os fatos relevantes. Agora eu queria passar a palavra para o Luiz Coimbra, que vai falar sobre os resultados aí, sobre as demonstrações financeiras do TRI. Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call de resultados do terceiro trimestre da Alupar. Eu vou começar minha apresentação aqui no slide 9, apenas para passar os highlights dos números em FRS. Depois eu vou seguir para uma explicação mais detalhada, tá, dos números regulatórios. Em seguida, eu vou falar do endividamento da companhia e vou finalizar no slide demonstrando a performance das ações. Começando aqui no slide 9, a receita líquida societária, ela totalizou 1.491 milhões, um incremento de 18,5% em relação a 1.259 milhões registrados no terceiro trimestre do ano passado. O EBITDA apresentou um crescimento de 17,4%, totalizando 728,4 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 87%, frente aos 620,6 milhões que foram registrados no mesmo período do ano passado. O lucro líquido societário totalizou 181,2 milhões, ante os 212,5 milhões que foram registrados no terceiro trimestre de 2019. Passando agora para o slide 10, eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais detalhada dos números regulatórios. Então, começando pela receita, né? A receita totalizou 445,4 milhões, 1,8% superior aos 437,5 milhões que foram registrados no terceiro trimestre de 2019. O segmento de transmissão, ele apresentou um crescimento de 20 milhões, né? Os principais impactos aqui, a gente teve um aumento de 36,7 milhões
no faturamento das transmissoras ETC, EDTE e ETB, em razão das respectivas entradas em operação comercial. A gente teve um crescimento de 15,5 milhões no faturamento da transmissora TME, devido ao início da consolidação do ativo. A gente teve uma redução de 28,6 milhões no faturamento das transmissoras ENTE, ERT, STN e Transleste, em razão da queda de 50% da RAP para o ciclo 2021, né, decorrente do aniversário de 15 anos da entrada em operação desses ativos. E, por último, a gente teve um aumento de 24 milhões no faturamento das demais transmissoras, que foram impactadas, né, pelo reajuste das RAPs. A gente teve a resolução homologatória da ANEEL, que estabeleceu um reajuste de 1,88% para os contratos indexados em IPCA e de 6,51% para os contratos indexados em GPM. A receita do segmento de geração, aqui a gente teve uma redução de 12,4 milhões, principalmente pela queda na linha de comercialização. Essa linha totalizou 31 milhões nesse trimestre, ante os 44,7 milhões que foram registrados no terceiro trimestre de 2019. Passando aqui para a análise do EBITDA, o EBITDA regulatório ele totalizou 341,5 milhões, teve um crescimento de 4,1% em relação aos 327,9 milhões que foram registrados no mesmo período do ano passado. Os principais impactos aqui no EBITDA, acho que o primeiro foi o aumento de 7,6% no faturamento, né, conforme eu acabei de explicar. Depois a gente teve uma redução de 4,3 milhões nas despesas administrativas e gerais, principalmente pela queda de 1,1 milhão na Alupar Holding e de 2,3 milhões na OHL Virgem, que tiveram algumas despesas extraordinárias no terceiro trimestre do ano passado. Outra conta que teve uma variação importante foi a outras receitas e despesas. Aqui a gente teve uma redução de 3,3 milhões, basicamente pelo aumento que a gente teve na linha outras receitas, nas transmissoras ERT, ETSE e EDTE, que foi decorrente do ressarcimento previsto nos contratos de CCI. E por último, a gente teve uma redução de 3 milhões na equivalência patrimonial, aqui é decorrente da consolidação, né, a partir do quarto trimestre de 2019, das transmissoras TME e ETB. Nesse trimestre, a única transmissora que entra na linha de equivalência patrimonial é a TNE. E por último, olhando aqui a variação na linha do lucro líquido, o lucro líquido ele totalizou nesse trimestre 56,7 milhões, frente aos 72,1 milhões que foram registrados no mesmo período do ano passado. Os principais impactos aqui no lucro, né? O primeiro foi esse aumento de 13,6 milhões no EBITDA, que eu acabei de explicar. Depois a gente teve um aumento de 25,3 milhões no resultado financeiro. Aqui a gente teve uma redução na receita financeira, que é decorrente da redução no caixa, né, em razão dos investimentos realizados nos projetos de implantação, e também da redução do CDI, quando a gente compara terceiro trimestre 19 com terceiro trimestre 2020. E por último, a gente teve um aumento de 8,2 milhões na participação de minoritários. Essa conta ela foi impactada, né, pelo crescimento de 5,2 milhões nas transmissoras TME e ETB, dado que essas empresas não eram consolidadas no terceiro trimestre de 2019, e também tivemos um aumento de 4,3 milhões na transmissora EDTE, decorrente da sua entrada em operação comercial em janeiro desse ano. Bom, passando agora para o próximo slide, a gente vai apresentar o endividamento da holding, né? A controladora ela contabilizou uma dívida bruta de 821,8 milhões, com uma posição de caixa de 849,9 milhões, o que totalizou uma dívida líquida negativa de 28 milhões. A dívida de curto prazo ela ficou em 174,7 milhões, sendo a maior parte, né, 163,6 milhões, referente à segunda parcela da sexta emissão de debêntures, que vence em 15 de abril de 2020. Com relação à indexação da dívida, 80,1% do endividamento da holding está indexado em CDI, e 19,9% em IPCA, que é a segunda tranche da sexta emissão de debêntures. Seguindo para o próximo slide, a gente vai falar do endividamento consolidado. A dívida bruta totalizou 8 bilhões 739 milhões, com uma posição de caixa de 2 bilhões 468 milhões, o que totalizou uma dívida líquida de 6 bilhões 272 milhões. Com relação à estrutura de dívida, a gente não teve nenhuma variação significativa.
dessa forma, né? A maior parte da nossa dívida, 56%, é indexada pelo IPCA, seguida pelo CDI com 23%. Destacando aqui, né, a dívida em cesta de moeda referente aos projetos que estão em implantação na Colômbia e no Peru encerraram o trimestre representando cerca de 12% do endividamento total da companhia. Seguindo para o próximo slide, a gente apresenta o cronograma de amortização da dívida. O perfil da dívida consolidada, né, ela permaneceu bastante alongado. A gente tem 44% dos vencimentos concentrados após 2025. A holding tem o vencimento da sexta emissão concentrado agora em 2021 e os vencimentos da sétima emissão são bem mais alongados, né? Eles estão ali distribuídos nos anos de 2024 e 2025. Com relação às dívidas das subsidiárias, né, as amortizações são bem distribuídas e dimensionadas com a capacidade de geração de caixa dos projetos. E nesse trimestre, acho que a gente não fez a captação de nenhum bridge, dessa forma a gente permanece com os 2 empréstimos pontos que são referentes aos projetos em implantação na Colômbia e no Peru. Seguindo agora para o último slide da apresentação, onde a gente demonstra a performance das ações da companhia. Essa performance é com base no fechamento de ontem. Então, a Alupar apresentou uma desvalorização no acumulado do ano de 9,61, o Ibovespa de 9,37 e o IE de 1,54. A gente chegou ao longo do ano, né, a ter uma desvalorização de 24,4% ali no dia 18 de março, então o papel vem recuperando. Um outro ponto que eu queria destacar é a questão do volume financeiro, né? Isso a gente vem todo trimestre mostrando para vocês. Então a média nesse trimestre ficou de 19,5 milhões, superior aos 16,6 milhões que a gente teve no terceiro trimestre do ano passado. Com isso eu finalizo aqui minha apresentação e a gente pode dar seguimento para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Lembrando, para fazer perguntas, basta digitar *1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. José Luiz para que faça as considerações finais da companhia. Bom, então obrigado mais uma vez pela participação de todos e a gente coloca a companhia aqui à disposição para maiores esclarecimentos, caso seja necessário. Podem contar conosco com qualquer dúvida, qualquer questões aí sobre a companhia, sobre o setor. Obrigado e até a próxima. A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.